Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Continuando nossos assuntos aqui sobre holding familiar, hoje nós vamos falar sobre o tema de ganho de capital no sistema de holding familiar. E aqui nós vamos abordar este tema, relacionados às seguintes questões. Primeiro, aqueles termos que a gente comumente ouvimos por aí, ganho de capital, lucro imobiliário, a gente ouve também falar sobre esse termo. Nós vamos fazer uma breve explicação do imposto de renda que incide sobre o ganho de capital no sistema de holding familiar, especialmente quando está envolvido aqui a questão de imóveis para a montagem do sistema, a sua previsão legal no regulamento do imposto de renda. Mas antes aproveito para agradecer aqueles que já me acompanham no canal, curtam os vídeos, vejam lá que a gente tem colocado informações semanalmente sobre o sistema de holding familiar. E para aqueles que ainda não me conhecem, se inscrevam no canal, curtam os vídeos, comentem, porque o seu comentário é importante para a gente, que a gente vai complementando com mais informações. Mas voltando ao nosso tema, com relação aos termos que a gente comumente ouve a respeito aí de ganho de capital e lucro imobiliário, esses são termos que a gente ouve de forma até leiga, porque na realidade o que acontece é a tributação de imposto de renda sobre ganho de capital. Então não existe ganho de capital e não existe lucro imobiliário. O que existe é uma tributação de imposto de renda sobre o ganho de capital. Mas aí a pergunta que surge qual é? O que é então o ganho de capital? Então, de uma maneira bastante direta, o ganho de capital ele funciona da seguinte forma. O ganho de capital nada mais é do que a diferença entre a alienação do imóvel e a aquisição do imóvel. Vamos lá dar um exemplo. Então, imagine que você adquiriu um imóvel há, 20 anos atrás, e esse imóvel foi adquirido e declarado no seu imposto de renda por exemplo, 300 mil reais, tá certo? Hoje aparece uma proposta e você acaba vendendo o seu imóvel por um valor de R$1 milhão. O que vai acontecer? O valor da venda, que é a alienação, R$1 milhão, menos o valor da aquisição há 20 anos atrás, então 300 mil reais, vai nos dar a diferença aí de 700 mil reais. E aí o que acontece? Nesse valor da diferença, ou seja, sobre os 700 mil reais, incidirá o imposto de renda sobre este ganho de capital. Via de regra é de 15%, há lá um escalonamento a depender do tempo que você adquiriu o seu imóvel, Então, mas a grosso modo é 15%. Então, fica já explicado como é que funciona essa questão da tributação do imposto de renda sobre o ganho de capital. Agora, no sistema de holding familiar, como é que funciona? Então imagine que você tenha lá declarado no seu imposto de renda alguns imóveis e gostaria então de levá-los para a integralização do capital social da empresa que vai fazer parte do conjunto aqui do sistema de holding familiar. Mas será que vai incidir imposto de renda sobre essa integralização do capital social desses imóveis que estão declarados no seu imposto de renda? E aí nós vamos se socorrer da disposição legal que fala sobre o ganho de capital, ou seja, o imposto de renda sobre o ganho de capital, nessa situação específica que falamos de levar o seu imóvel para a integralização do capital social. Socorremos então do decreto 9.580 de 2018, que é um decreto que ele fez uma compilação das leis da Receita Federal. A Receita Federal ela tem editado durante muito tempo muitas leis, e essas leis ficaram esparsas, de modo que esse decreto 9.580 de 2018 ele compilou todas essas leis esparsas e fez com que ficasse um conglomerado nesse decreto. E aí a gente vai se socorrer do artigo 142 do Imposto de Renda, que diz o seguinte: as pessoas físicas elas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização do capital social, bens e direitos,
pelo valor constante da declaração de bens ou pelo valor de mercado. Então veja que há uma disposição legal para que o contribuinte, nessa situação de integralização do capital social de uma pessoa jurídica, ele tem a disposição de escolher, ele pode escolher como é que ele quer fazer isso. Ou ele integraliza o capital social desta empresa com o valor dos imóveis, né, que estão declarados no imposto de renda, ou ele pode, então, integralizar esse capital social pelo valor de mercado. Então, é uma escolha que o contribuinte tem. Aí, o que acontece? Obviamente que se optar por fazer essa integralização do capital social pelo valor declarado no imposto de renda, então a diferença entre o imóvel que está declarado e o valor do imóvel que você vai utilizar para integralizar o capital social é o mesmo. Então, não haverá razão de ter incidência de imposto de renda neste caso. Tá certo? De outro modo, se o contribuinte ele escolher integralizar o capital social com o valor de mercado desses imóveis, vai gerar uma diferença entre do valor declarado no imposto de renda e aquele de mercado que será utilizado para a integralização do capital social. Voltando, a gente já comentou sobre essa questão que a integralização de capital social, né, é uma operação que tem natureza de compra e venda. Sendo assim, se houver diferença entre o valor do imóvel que está declarado no seu imposto de renda e aquele que você for utilizar para fazer essa integralização do capital social, essa diferença haverá sim, então, a incidência do imposto de renda sobre este ganho de capital. Por que acontece isso? Porque, na verdade, a gente tem que entender que quando a gente faz essa diferença, há, querendo ou não, um ganho patrimonial. Você que tinha um imóvel declarado por X, e leva esse imóvel à integralização de capital social de uma empresa a valor Y maior que X, houve um ganho patrimonial. E por isso é que se tributa esse aumento patrimonial. Então eu agradeço por vocês estarem aqui com a gente, acompanhando essas informações. Peço novamente que vocês curtam esse vídeo, compartilhem, comentem, porque isso é importante para a gente aqui, que pode gerar mais conteúdo e também trazer mais informação para as pessoas, porque cada vez mais a gente vai esclarecendo outras informações e se aprofundando cada vez mais nesse sistema tão interessante que é o sistema de holding familiar. Então eu agradeço muito pela atenção de todos, obrigado mais uma vez, um forte abraço e até um próximo vídeo.